Olá, a partir de agora você está convidado a acompanhar conosco uma conversa com a senadora Simone Tebet e nós vamos falar de um projeto de lei que já foi aprovado aqui no Senado Federal, já seguiu para a Câmara dos Deputados e que atende uma reivindicação antiga dos advogados do Brasil, não é isso, senadora? É verdade. Eu acho que quando a gente fala que é uma reivindicação antiga dos advogados, a gente pode falar que é uma reivindicação antiga de qualquer cidadão e cidadã brasileira que dependeu ou um dia vai depender da justiça. Porque é um projeto que garante ao advogado que já tem os seus direitos e prerrogativas estabelecidos no Estatuto, o direito a ser respeitada, a ter sua correspondência conservada, não entrarem no seu escritório sem mandato, a ser bem tratado nas repartições públicas, a ter direito a levantar o processo para ver o que está acontecendo contra o cidadão. Esses direitos e prerrogativas do advogado nada mais são do que direitos e prerrogativas de exercício de advocacia para quê? Para bem atender o seu cliente, que é o cidadão que precisa ser assistido na justiça. Então, eu acho que, acima de tudo, é um projeto que é um sonho de mais de 80 anos da justiça brasileira para equilibrar essa balança que nós temos hoje. O juiz, como órgão imparcial, o julgador, tendo de um lado, principalmente na área criminal, a mão acusadora do Estado através do Ministério Público, que cumpre o seu papel de defender o Estado e acusar um cidadão. Do outro lado, o advogado que tem que defender aquele cidadão, até porque a Constituição é muito clara. Você pressupõe-se inocente até que se prove o contrário. Então, quem tem que provar a culpa é o Ministério Público, é a outra parte, quem vai decidir é o juiz. Para que o advogado possa cumprir bem a sua missão de garantir a defesa e a inocência dos inocentes, ele precisa ser dotado de direitos e prerrogativas, e esses direitos e prerrogativas, uma vez violados, e é isso que se trata o projeto, passa agora a ser crime. Agora, esse projeto é de autoria do senador Cássio Cunha Lima e teve a relatoria da senadora. Senadora, como é que foi o trabalho nessa relatoria? Como é que foi a construção desse texto? Primeiro que foi um trabalho longo, porque foi um projeto que, no afã de se conseguir tudo, quem tudo quer, nada tem. Então, tinha realmente que fazer assim algumas alterações, foram emendas que nós fizemos para limpar assim alguns exageros. Uma das emendas, por exemplo, foi retirar o poder da ordem de entrar com ação em nome do Ministério Público. Se o Ministério Público não tomar providência, né, na defesa lá do advogado, quando o advogado é aquele que teve seu direito violado, a ordem dos advogados podia entrar com ação penal pública subsidiária. Então, nós limpamos algumas coisas em relação a isso, em relação a possível crime de hermenêutica em relação aos magistrados, ou seja, tiramos qualquer possível abuso de magistrado do processo para não achar que é uma lei de abuso de autoridade contra a magistratura, porque não é. Feitas essas alterações com apoio da Associação da Magistratura Brasileira, da Associação Nacional do Ministério Público, ouvindo as outras entidades, nós chegamos num texto enxuto, mas que atende aí o interesse, eu acredito, que da Justiça. E aí, como foi recebido na Comissão de Constituição e Justiça? Olha, nós aprovamos por unanimidade. Tivemos aí o apoio e a compreensão dos colegas que entendem que nesse momento de ira, de cólera contra tudo e contra todos, nós temos que ter o bom senso, o equilíbrio, voltar à razão e saber que há certos princípios que não podem ser relativizados. Há certos princípios que são sagrados, independente dos momentos conturbados em que vivemos. Tem certos princípios, como é o princípio da inocência até que se prove o contrário, que esse, independente de Operação Lava Jato, independente de ser o cidadão que está sendo assistido pelo advogado, um político ou um cidadão pequenininho, uma mulher que furtou um shampoo do supermercado e que lá tem um advogado simples defendendo, essa presunção ela precisa ser sempre preservada. Daí, dessa compreensão dos senadores e senadoras, nós tivemos aprovação por unanimidade do projeto. A tramitação aqui foi terminativa na comissão, ou seja, não passou pelo plenário. Será esse mesmo trâmite na Câmara? Eu acredito que sim. Até aqui teve uma associação que tentou levar para o plenário, colheu uma série de assinaturas de parlamentares, depois os parlamentares, muitos viram do que se tratava, pediram para que o nome fosse retirado, porque perceberam que esse é um projeto da cidadania. É um projeto que visa atender, principalmente, é importante dizer,
o advogado do pequenininho, ele não protege o advogado do político ou do grandão, porque esse é bem vestido, tem a banca enorme, tem o cartão bonito, ele é respeitado por onde ele chega porque ele tem sobrenome. Esse projeto, acima de tudo, ele beneficia aquele advogado lá dos municípios pequenininhos. Muitas vezes não tem condições de estar bem vestido, não tem um cartão de apresentação, não tem um sobrenome, não tem uma banca grande e às vezes ele fica lá esperando o delegado por horas para ser atendido, não consegue tirar cópia de um processo para defender o seu cidadão porque o diretor do fórum está mal-humorado e não quer recebê-lo. Então, é um projeto que visa estender a justiça, que hoje muitas vezes só atende a quem pode mais, a quem tem mais dinheiro, a todos aqueles que se veem em situação de precisar dela e precisa ter a mesma garantia, o mesmo apoio, a mesma prerrogativa que quem tem dinheiro para pagar um bom advogado. Senadora, agradeço sua presença aqui no nosso programa e agradeço também a você que nos acompanha. Lembrando que esse é o programa Argumento e que você é nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. Eu lembro ainda que você pode rever esse e outros dos nossos programas por endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.